Olá, bem-vindos a esta nossa devocional desta segunda-feira, 13 de julho de 2020. Estamos falando das doutrinas da graça e a sua incidência na vida prática. Nessa semana, gostaria de fazer uma volta às doutrinas da graça, começando novamente na depravação total e falando de sua aplicação a uma área muito sensível da vida cristã, que é a adoração, o culto. Como as doutrinas da graça nos auxiliam na maneira de melhor prestarmos um culto a Deus que lhe seja agradável. E nessa primeira doutrina, que é a depravação total, algumas coisas logo saltam aos olhos quando nós compreendemos perfeitamente o que essa doutrina está dizendo. Entre outras coisas, no que diz respeito ao culto, significa que o culto prestado do homem a Deus, quando o homem o faz com base apenas e tão somente na sua vontade, no seu entendimento, nas suas inclinações emocionais, com base em suas próprias, digamos assim, iniciativas, este culto de todo se torna inaceitável e absolutamente desagradável aos olhos de Deus. Primeiro porque quando o nosso culto é prestado apenas e tão somente com base nas nossas intuições, naquilo que nós achamos que será agradável a Deus, nas coisas que temos vontade de oferecer a Ele, de dizer, de fazer a Ele, pura e simplesmente a partir de nossa condição e de do nosso entendimento, evidentemente que essa depravação total, ela contamina toda a extensão da nossa vontade, toda a extensão dos nossos desejos, toda a extensão dos nossos afetos e das nossas emoções, e em dado momento, o que nós vamos oferecer a Deus é aquilo que Nadab e Abiú ofereceram lá no livro de Levítico. Corremos o risco de oferecer ao Senhor um fogo estranho. Se você se recorda, o primeiro pecado acontecido no paraíso, de que nós temos notícia, logo depois da queda, é aquele que está dentro do contexto de um culto, de um sacrifício oferecido a Deus. Caim e Abel deveriam comparecer diante do Senhor e oferecer a Deus um sacrifício, evidentemente, que deve ter sido prescrito pelo Senhor, quem levaria o quê, sob que condições. Mais tarde, a primeira epístola de João nos dá exatamente a informação pelo qual o sacrifício de Caim foi rejeitado, porque as suas obras eram más. Quando o homem, ou quando o crente, intenta oferecer a Deus um sacrifício com base exclusivamente nas coisas que ele gosta, que ele tem inclinação, que é o seu desejo, que ele acha correto, que é assim que ele quer adorar, que esta é a norma, que ele tem liberdade para escolher o que oferecer, o que cantar, o que dizer a Deus, ou que existe uma certa neutralidade doutrinal, bíblica, há muito espaço para uma licença poética que revele, por assim dizer, como nós nos sentimos diante de Deus, e pronto, quando nós queremos cantar a Deus ou dizer a Deus simplesmente as coisas que passam na nossa cabeça, e não importa exatamente a extensão e a profundidade da veracidade daquelas coisas, nós corremos exatamente no risco de oferecer a Deus um sacrifício contaminado e acompanhado apenas e tão somente de nossa vida vã, errônea, de nossas vaidades, de nossas pretensões. No fundo, pode ser que nós estamos de tal maneira ensimesmados que nós venhamos a fazer aquilo que a carta aos Colossenses, numa das melhores traduções, chama de culto da vaidade ou culto de si mesmo. A depravação total, ela é limitada em seus efeitos, ainda que bastante já atenuados pela graça da regeneração, pela obra redentora de Cristo em nós, mas os efeitos do pecado são bastante atenuados, arrefecidos, diminuídos em sua força, quando nós nos limitamos a prestar um culto conforme as prescrições das Escrituras, quando nós nos deixamos limitar por aquilo que a Bíblia diz, o que é o culto agradável a Deus. Quando nós, fugindo das nossas inclinações e não dando ouvido às invencionices das muitas tradições e nem cedendo ou ouvindo as invencionices de Satanás, quando nós
simplesmente nos atentamos a prestar a Deus um culto com base nas Escrituras, nos elementos das Escrituras, naquilo que as Escrituras têm a oferecer e exigem que o cristão apresente a Deus em forma de adoração. Dentre destas coisas todas que nós conhecemos que são os elementos da adoração, né, que dizem respeito à oração, leitura das Escrituras, o louvor, a adoração, o sacramento, as ofertas, aquelas coisas que nós estudamos depois em outro capítulo da teologia sistemática. Um dos aspectos muito importantes daquele que se aproxima diante de Deus é o reconhecimento da transcendental, maravilhosa e indescritível santidade de Deus. Isso exatamente para fazer uma contraface, um contraponto ao pecado do adorador. Portanto, um dos sentimentos muito importantes para uma adoração verdadeira, decorrente do reto entendimento da depravação total, é a confissão dos nossos pecados, a consideração da santidade de Deus, o maravilhamento com Deus que é santo, 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 e uma certa desconstrução da nossa personalidade pecaminosa diante dele por meio da confissão sincera dos nossos pecados, por meio de abrir mão da idolatria resistente e residente dos nossos corações, o fato de que nós nos desconjuntamos diante dele, humilhados pelo fato de não sermos e não vivemos, não temos uma vida que seja compatível à santidade daquele que nós nos apresentamos para adorar. Portanto, um dos aspectos muito importantes de todo culto realmente aceitável a Deus é que a criatura e o Criador estão colocados em seu devido lugar. O Criador, o Deus Santíssimo, o Deus maravilhosamente santo, justo, reto, nele não pode encontrar erro, mentira ou qualquer coisa que possa macular a sua honra, o seu nome, e Deus é zeloso de sua glória. De outro lado, apenas contando com um favor imerecidíssimo da parte de Deus, apenas sendo recebido na presença de Deus por uma mercê inexplicável, está um homem que, embora salvo pelo sangue de Cristo, continua um pecador abjeto diante dos olhos de Deus, indigno daquela presença, aterrorizado inclusive por aquela presença, que não tem outra saída a não ser confessar completamente o seu pecado, confessar a totalidade da sua maldade, confessar diante do Senhor a vileza do seu coração e pedir graça, e pedir misericórdia, e pedir bênção, e pedir restauração, pedir cura e libertação a esse Deus para que o seu culto de fato seja aceito diante do Senhor. Portanto, uma nota dominante do culto que Deus aceita, além da alegria de estarmos na presença do Senhor, além da exultação por sua glória e majestade, além de sermos muito gratos por sua obra redentora, é a consciência dos nossos pecados, é a confissão dos nossos pecados, é o abandono da nossa vida pecaminosa, é abrir mão dos nossos ídolos, de nossas humanas seguranças, é o fato de que nós nos esvaziamos da sujidade do nosso coração diante de Deus, para ofertar-lhe um culto que é acompanhado de uma vida também cheia de ética, cheia de moralidade, cheia de justiça que vem do Senhor e cheia de santidade de vida. Portanto, a depravação total nos ajuda a lembrar que um culto aceitável a Deus não pode ser aquele que surja, que tenha iniciativa em nossas próprias iniciativas, que não é aquele que é aceito pelas inclinações do nosso coração, nem pelas coisas que gostamos, nem pelas maneiras muito inventivas que nós temos, muito, digamos assim, novidadeiras que nós arrumamos para tentar, quem sabe, encantar Deus ou, quem sabe, agradá-lo. Na verdade, devemos nos circunscrever, nos limitar o que as Escrituras dizem. O que Deus quer e como ele deseja ser adorado. E nessa circunscrição está o fato de que nós temos plena consciência que estamos diante de um Deus santo e nós somos pecadores. Precisamos da sua graça para sermos perdoados, da sua misericórdia para sermos restaurados, da sua santidade para sermos santificados, pois de outra maneira não temos absolutamente nada a oferecer a Deus que ele já não possua em glória, em poder, em riqueza e em majestade. Na verdade, a adoração é somente a constatação destas coisas. E por graça e mercê,
a participação na felicidade de Deus que Ele quer condividir conosco. Por isso devemos, desde já, ter a consciência de que, apesar de pecadores redimidos, mas ainda pecadores, o nosso culto é aceito a Deus quando nós varremos o nosso coração e jogamos fora a sujidade, a vileza, a malignidade do pecado para oferecer a Deus, como diz Paulo na carta aos Coríntios, um culto no ázimos da pureza, da santidade de vida, de uma vida decente, de uma vida reta, de uma vida pura diante de Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus ama, é isso que Deus deseja. Esse é o culto que agrada ao Senhor. E que Deus muito te abençoe.